Amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glórias a ti, Senhor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Glórias a ti, Senhor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Aleluias. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Onde nós temos valor na presença do Senhor. O conjunto dos filhos do rei louvando ao Senhor, e logo após o diácono Silvio louvando ao Senhor. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança.
sorriso de uma mãe que deu à luz. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu à luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu à luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Aleluias. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Para se sonhar. O grupo de louvor Filhos do Rei agradece a oportunidade em nome de Jesus. Também gostaria de saudar a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Vamos louvar a igreja, vamos se alegrar na presença do nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há do que render e te adorar. Com tudo que há em mim, aleluia, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Louve, igreja, em nome de Jesus. Tu queres estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Com tudo que há em mim, aleluia, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Aleluia. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, Deus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Graças a Deus, em nome de Jesus. Já agradeço a minha oportunidade. Aleluia.
Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós vamos iniciar nosso estudo. Nós estamos numa sequência de estudos sobre a doutrina do Espírito Santo. Já tivemos 4 aulas, mas hoje nós vamos interromper hoje as aulas da doutrina do Espírito Santo, que eu senti da parte de Deus, orando, meditando, trazer um estudo hoje, na próxima, e nas doutrinas próximas nós retornaremos com a doutrina do Espírito Santo, porque esse daqui ainda não está completo, esse estudo, vai ser 2 aulas, né? E depois nós voltamos com a doutrina do Espírito Santo, só esclarecendo para os irmãos entenderem, tá? Então vamos fazer uma oração, pedir ao nosso Deus que venha nos ensinar nesta noite, venha falar conosco, venha nos dar a sabedoria, né, do seu Espírito, para que nós possamos aprender e ensinar, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos, Senhor, em sua santa presença nesta noite para te adorar, Senhor, para te bendizer, Senhor. Ó Deus, recebe a nossa adoração nesta noite, ó Deus, e nesse momento, Senhor, nós desejamos que o Senhor, Espírito Santo, venha nos ensinar, venha nos dar, Senhor, a sabedoria do seu Espírito, Senhor, para que nós possamos ministrar a tua santa palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite através desse estudo, vem nos orientar, Senhor, para a glória e o louvor do teu santo nome, ó Pai. Nos abençoa, dá o discernimento a cada um de nós, a cada ouvinte, para entender o que o Senhor quer nos ensinar. Nos abençoe, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar-se, queridos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, hoje a nossa doutrina na sede IPRR-CE, hoje, 19/4/2023, Pastor Vicente, tá? Vamos tratar hoje, irmãos, sobre saudáveis e unidos, corpo de Cristo, tá? Então, nós vamos falar hoje de uma igreja saudável, de um crente saudável, né? E onde há esse ambiente saudável, agradável, de paz, de alegria, de felicidade, né? De harmonia, é aí nesse ambiente que se constrói uma unidade, né? Uma unidade, uma união em Cristo. Nós somos todos diferentes um do outro. Temos pensamentos e temos as diferenças, enfim. E é assim que nós construímos a unidade também. Porque Deus não fez ninguém igual, certo? Porém, em Cristo, como nós louvamos, somos um em Cristo, né? Porque essa é a vontade de Deus. Então, nós temos que conciliar todos os nossos pensamentos, até os que divergem. Quando fala de conciliar, é porque está havendo alguma diferença em Cristo. Buscar em Jesus, né, a unidade, né, porque a nossa razão maior pela obra é Jesus e as vidas, né? E aí eu trago hoje uma reflexão, na forma de um estudo, sobre a igreja saudável, o crente saudável, tá? Voltado para a unidade, um corpo funcionando perfeitamente. Então vamos lá. Um desafio para a liderança e membros, né? Então, um ambiente saudável não é fácil. Em qualquer comunidade, onde tiver mais de uma pessoa, tem dificuldades, né? Para ter um ambiente saudável, né? Quando fala de saudável é isso, é alegria, é paz, é felicidade, é contentamento, né? E aí é um desafio para a liderança e membros, né? O líder, o pastor e os que lideram com o pastor, os pastores, enfim, todo o trabalho da igreja, tanto material como espiritual, tá? Passa por momentos de divergência, de dificuldade, de crise, né? E momentos maravilhosos também, né? É porque nós queremos tratar mais aquilo que traz perturbação, sofrimento, angústia, tristeza, e alguns se afastam da igreja, do ministério, se afastam do outro. Então, essas coisas que nós precisamos trabalhar, né, para que o Senhor nos ajude, porque todos falhamos, né? Não tem ninguém que não falhe, né? Uns mais, outros menos, né?
Mas, enfim, é isso que nós queremos buscar através desse estudo, certo? Então é um desafio. Por que é um desafio? Porque não é fácil conviver a dois, conviver em comunidade, em grupos, seres humanos, né? Vamos lá. É o desejo de todos fazer parte, né? Ser membro de uma igreja, corpo de Cristo. Então, todos nós queremos a unidade e clamamos pela unidade, não é não? Todos nós. Mas aí vem algumas perguntas que nós vamos procurar aqui encontrar a resposta. Unida, uma igreja, o nosso grande desafio, irmãos, com relação a um ambiente saudável, gerando a unidade e o corpo de Cristo, tá? Todos queremos uma igreja unida, ativa, feliz e realizada. Quando a igreja está unida, ela tem ação, as coisas acontecem, ela é ativa, né? Quando ela é ativa, traz resultados e traz também felicidades, né? E o que toma conta de uma igreja assim é a realização, é aquele sentimento de que nós estamos fazendo, de que nós estamos realizando em nome do Senhor, glória a Deus, tá? E acima de tudo, uma igreja que glorifica, né, a Deus, que testemunha através de cada membro e do próprio corpo da igreja, a membresia toda, né? A igreja dos apóstolos diz que caiu na graça do povo, né? Não só pelos sinais e maravilhas, mas também pela unidade daquele povo, que era visível a unidade deles, um cuidando do outro, era uma coisa esplendorosa, né? Que atraía muitas pessoas que estavam sem esperança, desiludidos naquele tempo. Então, as pessoas viam que ali era um ambiente bom, saudável, para fazer parte, né? Então, quando as pessoas chegam na igreja, e chegar na igreja não é só no templo, é quando ela chega a nós, chega a um de nós, né? Elas vão nos ouvir, vai ver o que é que nós falamos da igreja, do templo, da fé, e ela começa a dizer, poxa, eu quero estar nesse lugar, esse lugar é bom, é um lugar saudável, é um lugar de paz, é um lugar que eu posso ser consolado, confortado, é um lugar que os meus temores, os meus medos, eu vou vencer, né? Nós temos uma relação enorme de pessoas clamando por oração a Deus através da igreja. Por quê? Porque ela está ouvindo o testemunho da igreja, dos irmãos, né? E as pessoas querem paz, as pessoas querem felicidade, elas querem ser consoladas, elas querem um lar doce, elas querem uma família abençoada, elas querem viver bem. O mundo clama por paz, por uma vida melhor. Nós estamos agora vendo aí um movimento muito grande, né, para se unirem para parar com esta guerra, né? Mas é o mundo, é o ser humano, né? E isso é em todas as áreas da vida, né? O inimigo trabalhando para perturbar e destruir a humanidade. Então, acima de tudo, uma igreja que glorifica, né? E esse glorificar, irmãos, não é somente o glória a Deus, aleluia, aqui falando, pronunciando, mas é através da nossa vida, é quando nós mais glorificamos a Deus, é o nosso testemunho, é aquilo que nós testemunhamos de Deus, do Senhor, é o nosso comportamento, nossas atitudes, nossa relação com as pessoas, amigos, vizinhos, família, tudo, né? Muito bem, então vamos aqui. O que fazer então, né, para termos uma igreja saudável? Todos nós temos que fazer a nossa parte. A maioria dos membros sabem o que fazer, né? Nós sabemos o que fazer, sim ou não? E a prova disso é que nós estamos sempre reclamando do que o outro deveria fazer, né? E eu pergunto, e eu estou fazendo? Nós cobramos amor, eu estou amando? Nós cobramos união, eu estou unido? Nós cobramos perdão, eu estou perdoando? Então, tudo que nós cobramos, nós temos que perguntar, eu estou fazendo? Não é isso? Porque as coisas começam a mudar a partir de mim, não é do outro, não é de mim. Mas a gente quer que a mudança sempre ocorra a partir do outro, não é assim? Nós vamos às vezes apontar um defeito numa pessoa, a pessoa aponta 10 em nós, aí começa a confusão. Às vezes eu digo assim, não, vamos tratar desse problema, né? Aí vira aquela confusão. Aí fica complicado, né? Porque, infelizmente, nós temos uma dificuldade enorme, eu estou me incluindo, nós, seres humanos, de assumir os nossos erros, tá? Nós estamos olhando mais para o erro do outro do que para nós. Inclusive Jesus disse, ó, antes de tu tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Porque nós temos uma dificuldade enorme de olhar para nós, comparando o outro.
Nós vamos é para o outro. E esse é um dos detalhes que traz perturbação na igreja, nas relações, né? Muito bem, então vamos lá. Então, a maioria sabe o que fazer. Bom, uma coisa que nós sabemos é que nós devemos orar para os problemas serem resolvidos, sim ou não? Tem coisa que palavras não resolvem. Você pode falar, pode dar aula, pode dar estudo, o pastor pode falar, a mãe, o pai, enfim, tem coisa que só Deus vai resolver, porque é um problema que está lá no coração da pessoa, que só Deus pode colocar a mão lá. Devemos orar ao Pai Celestial e pedir o poder para viver como filhos de Deus. Então, volto para o ponto que eu falei. Vamos primeiro cuidar de nós, para depois cuidar dos outros. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, cuida de ti, aí ele disse, e da doutrina do Senhor, que era o ensinar, o exortar. Então, antes de eu exortar alguém, antes de eu querer que alguém mude, eu preciso mudar, eu preciso ser um exemplo, eu preciso ser um testemunho. Tem uns pais que dizem assim: filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa regra não funciona. Não funciona. Por mais bom intencionado que seja, não funciona, tá bom? Então, o que fazer? Muitos já sabem. Vamos pedir graça a Deus e poder. E eu coloquei aqui, viver como filho de Deus, porque esse é o ponto onde muitas coisas são resolvidas. É eu viver como filho de Deus. É cada um viver como filho de Deus. Olha o que está escrito no Evangelho de João, de 11 a 13. Antes eu quero ler aqui, ó. Antes de ser um líder, ser um filho de Deus. Antes de nós pensarmos em posição, cargo, ministrar, pregar, ensinar, aconselhar, qualquer obra, vamos pensar primeiro em ser um filho, em viver como um filho de Deus, como Deus quer que o seu filho viva, que somos nós, né? Aí está aqui, Evangelho de João, versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Aqui está dizendo, os seus não receberam. Quem eram os seus? Seus irmãos de pátria, Israel, os judeus. Jesus era judeu. O plano da salvação para a humanidade de Deus era através da nação de Israel. O plano de Deus era que toda a nação recebesse aquele Jesus, o que nós cremos e servimos, e através de Israel o mundo fosse evangelizado. Deus queria que Israel fosse uma nação sacerdotal, inclusive missionária. Mas diz aqui que eles não receberam Jesus. Claro, uma parte dos israelitas receberam, a maior parte não recebeu. Mas a nação sempre foi tratada por Deus na sua totalidade, né? Quando a nação não recebia, poucos recebiam, então a nação respondia. Claro que Deus sabe tratar com cada um. Versículo 2: mas a todos quanto receberam, diz aqui, deu-lhes o poder de quê? De serem feitos filhos. Então eu acho essa palavra muito maravilhosa. Toda a palavra de Deus é maravilhosa e boa, mas do ponto de vista do que nós estamos tratando hoje, é que aqui diz assim, ó, que todos que recebem Jesus recebem poder. Olha a palavra poder em vermelho aí, ó, para nos chamar a atenção. Poder para quê? Para ser feito filho. Esse ser feito filho aqui é porque nós passamos a ser filhos adotivos de Deus e recebemos a natureza divina, né? Paulo disse, agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim, tá? Então espera-se de que um crente, ele viva como filho de Deus, tá? O que é que um pai da terra espera de seus filhos? Que pelo menos ele imite aos pais da terra. A mesma coisa é Deus. Deus diz, sede santo porque eu sou santo, sede misericordioso como eu sou misericordioso. Então Deus está sempre nos chamando a nos alinhar ao nível dele. Claro, né? De perfeição a gente sabe que não consegue, mas Deus quer que nós buscamos a estatura de varão perfeito, que é o modelo de Jesus, tá? Bom, então quem aceita Jesus, o Senhor quer dar poder para viver como filho de Deus. O crente, o membro da igreja que vive como filho de Deus, procura viver como filho de Deus, fazendo as obras do Pai Celestial, muito dos problemas são resolvidos
Só nessa atitude, da pessoa decidir, não, eu vou fazer a minha parte, mesmo que o outro não faça. Tem mulher que diz, eu não vou cozinhar para o meu marido porque ele não presta, mas o papel dela é cozinhar. É uma missão dela, ele também pode cozinhar, mas a missão da mulher, na tradição, é ela cozinhar, cuidar da casa, do lar, tal. Quando ela trabalha, não pode estar só o homem em casa, ele vai ter que se virar ou comprar marmita, né? Mas enfim, cada um tem que cumprir com a sua parte. E nós aqui estamos enquadrados, né, como filhos de Deus. Devemos viver como filho de Deus em todos os relacionamentos. E a prova que uma pessoa é filho de Deus, maior, são as suas atitudes. E em relação ao próximo e aos irmãos. Tá? Então isso mostra que nós somos filhos de Deus. Não é só o declarar que sou. Não é só o fato de confessar que Jesus é Senhor e Salvador, que é algo extraordinário e maravilhoso. Mas se não receber esse poder, mas é automático que recebe esse poder, depende do coração. Se no coração da pessoa há o desejo de ser realmente servo, filho de Deus, Deus vai lhe dar esse poder, vai nos dar esse poder. Isso não quer dizer que nós seremos perfeitos, mas que nós vamos trilhar por um caminho na busca da perfeição, mesmo sabendo que não alcançaremos, mas o alvo é esse que Deus manda, tá? Então vamos lá. 13, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui está se falando de um filho que nasceu, que não é um nascimento físico, matéria, é espiritual, tá? Não é do sangue, não é da carne, não é da vontade do varão, do homem, não foi uma relação entre homem e mulher que esse filho nasceu, não, obra do Espírito Santo. Quando Jesus diz, tem que nascer de novo. Vou entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo, disse Nicodemo. Jesus disse, não, aquele que não nascer da água e do Espírito, Jesus disse, não pode ver o reino de Deus. Depois ele disse, não pode entrar no reino. Porque a pessoa pode nascer e ver o reino, mas em seguida ela não procura viver como filho. Ela deixa de ver o reino e muito menos entra no reino. É assim que funciona. Né? Então, precisamos estar atentos a esses detalhes e buscar em Deus, que só Ele pode nos dar esse poder celestial. Mateus 16, 15 a 19. E disse ele, Jesus perguntando, quem os homens dizem que eu sou? Né? Quem era Jesus para os homens? Aí, versículo 15 diz assim, disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, e Simão Pedro, versículo 16, respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então o Senhor Jesus disse, acertou Pedro, mas não foi você com a sua capacidade, não foi você, a carne e o sangue, não foi o ser humano, a parte humana, foi o Espírito de Deus, foi Deus que te revelou. Quem serve a Deus, irmãos, quem está nos caminhos do Senhor, quem entregou de coração a sua vida a Jesus, ao Senhor, foi tudo obra do Espírito Santo. Deus trabalhou para que eu e você entendesse e tomássemos pelo poder de Deus também a decisão de servir ao Senhor, tá? Isso é importante estar claro para nós, porque ninguém de si mesmo vem para Deus, tá? Só pelo Espírito Santo. O próprio Jesus, na sua forma humana, ele diz, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o enviar. Ele estava dizendo, ninguém vem a Deus, ninguém serve a Deus, ninguém vai me servir se o Espírito de Deus não o enviar. Então, toda a obra, irmão, de um verdadeiro cristão, de um crente saudável, há inclusive um entendimento errado de espiritualidade na cabeça de algumas pessoas, que acham que espiritualidade é demonstração, é fala, é isso e aquilo. Também é uma demonstração, mas a verdadeira espiritualidade está na minha vida, como eu vivo em relação a Deus e aos homens. Nós vamos ver isso. Bom, então aqui só para mostrar que o homem se torna filho, ele nasce na fé, ele vê Jesus e o aceita por obra do Espírito Santo. E
em outra parte, Paulo diz: vocês começaram no Espírito e terminaram na carne. O que é isso? Espírito, porque o Senhor chamou, o Senhor revelou, o Senhor mostrou, o Senhor instruiu, foram caminhando, mas depois terminaram na carne. Na carne é o quê? Servindo a si mesmo, segundo a sua mente, seu coração. Então, esse é o problema que nós temos que lutar. É o grande desafio na igreja, tá? Para manter ela saudável, é que todos os membros lutem para viver, andar em espírito e não na carne, né? Qualquer pensamento, irmão, qualquer sentimento que venha trazer perturbação, a Bíblia diz: faça-se tudo para edificar. Então, se você, o próprio pastor sabe que eu vou trazer uma perturbação na igreja, eu não vou usar aquilo dali, eu não vou falar aquilo dali, eu não vou, né? Até a questão, por exemplo, doutrinária, né? Ela é tratada muito mais com estudos em grupos, dirigido objetivamente para uma pessoa, chama, conversa, né? Porque às vezes lança-se uma frase, uma palavra diante da igreja, né? Porque a palavra de Deus é a Bíblia, está escrito, mas nem todos estão preparados para ouvir aquela palavra, e em vez de trazer uma bênção, traz uma perturbação. Então, tudo isso é a gente pensando numa igreja saudável. Pensar numa igreja saudável não é concordar com o pecado, não é aceitar erro de ninguém, não é omitir a verdade, mas procurar trabalhar tudo na direção de Deus, com todo zelo e todo cuidado, para que a igreja viva em paz. Glória a Deus que nós temos tido cultos e cultos aqui de muita paz, de muita alegria, que os irmãos chegam e saem alegres, uma bênção, né? Os irmãos têm uma ideia, às vezes tem um problema na igreja, eu demoro às vezes 2, 3 dias, uma semana para conversar com uma pessoa, porque ela estava tão alegre no culto, que se eu fosse tratar com aquele problema, eu acabava com a alegria dela, da pessoa, né? E às vezes um irmão termina um culto, ele já vai em cima do outro, já vai perturbar, já vai fustigar, entristece. Eu vi no passado, depois de culto, confusões, briga de irmãos, tá? Coisas terríveis eu já vi acontecer e já ouvi, né, irmão? Inclusive nas mídias apareceu briga de irmão quebrando cadeira na cabeça de outro irmão, uma coisa horrível, né? Tá certo? Então, por quê? Carne. Alguns se justificam dizendo que estão defendendo a fé, que estão defendendo a verdade, mas o próprio Jesus Cristo não agiu assim. Ele disse assim, ó: vinde a mim todos e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aquilo foi um choque muito grande para a religião da época, que as pessoas não poderiam se chegar e confessar seus pecados, e serem perdoados, e serem amados e acolhidos. Era um ambiente de perturbação, de medo, de pânico, e nós não queremos isso. Eu não quero que ninguém diga: eu tenho medo do pastor, da irmã, do irmão. Não, esquece o negócio de medo. Nós temos é que confrontar, né, os nossos erros, nos arrepender dos nossos pecados, buscar em Deus força e poder e ajuda para vencer, tá bom? E sempre pensando, uma igreja saudável. Eu sei que às vezes cria uma certa perturbação por causa de uma doutrina, de uma palavra, né? Mas é claro que onde a palavra de Deus está e o erro está, vai ter um certo choque, mas nós temos que procurar trabalhar da melhor maneira possível para o inimigo não se aproveitar, né, das nossas palavras e afastar as pessoas. Vamos lá, versículo 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, só para ficar bem objetivo e rápido, quando o Senhor Jesus disse, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele diz: edificarei a minha igreja. O Senhor estava dizendo que ia edificar a igreja dele na declaração que Pedro fez, né? Tu és o Cristo, né? Então, nós nos tornamos membros e ao mesmo tempo igreja, porque a igreja é cada um de nós, formamos o corpo. É quando nós confessamos Jesus. A obra de Deus começa na nossa vida, e Deus começa uma obra na nossa vida quando nós damos o primeiro passo, que é aceitar Jesus, é aceitar a obra do Cristo, a obra do Calvário, né? E entender os benefícios de servir ao Senhor e tudo mais, e daquela crucificação, daquela morte, a nossa salvação. Então é aí que começa nós como igreja, é aí que começa a nossa vida como membro, tá?
mas sempre entendendo, eu iniciei pelo Espírito, tudo foi o Espírito que fez na minha vida, e a minha continuidade como membro deve ser também no Espírito, para que eu seja uma bênção para meus irmãos, e meus irmãos sejam uma bênção para mim. É o grande desejo que eu tenho e que deve estar nos nossos corações, é eu ser uma bênção na vida dos irmãos. Não é bom quando a gente diz assim, o irmão Silvio é uma bênção na minha vida, né? Esses dias eu falando com o Silvio, ele falou uma coisa lá a respeito de uma pessoa, eu digo, não, mas era uma pessoa boa, e disse, por quê? Não foi, Silvio? Aí, Silvio, é verdade, é verdade. É uma brincadeira, né? Mas eu também brinquei, e ao mesmo tempo dizendo que a gente tem que reconhecer o valor de cada pessoa, né? Na nossa vida, isso é muito importante, tá? Muito bem, o fundamento da organização, tá? Então, essa primeira parte aqui, irmãos, traz para nós a obra de Deus a partir de cada indivíduo. Primeira parte que eu falei nos versículos. E a segunda parte, nós vemos aqui, eu vejo aqui com muita clareza pela palavra, que eu coloquei assim, o fundamento da organização da igreja. Então, a igreja, organização, tá? Porque existe uma única igreja de Jesus, que é a igreja do Espírito, organismo vivo, é a igreja do Espírito Santo. Não tem placa, são todos os que confessam em Jesus. Agora, a igreja é a organização, a igreja organizada, e que deve ser também dirigida por Deus. Onde é que ela aparece? Ela aparece aqui em Efésios 4, 10 a 18, nós vamos ler aí, ó. Versículo 10, aquele que desceu, está falando de Jesus, é também o mesmo que subiu, Jesus subiu, foi para o Pai, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. No versículo 11 diz assim, e ele mesmo, quem é ele? Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Tá? Então, se nós observarmos, todos esses dons, aqui é chamado também como dons ministeriais. Aqui são os dons de comunicação da palavra e, claro, da oração, né? Os apóstolos, quando a igreja começou os problemas, né? As viúvas reclamando porque umas estavam sendo mais beneficiárias do que outras, começou a haver a perturbação, aquele ambiente saudável começou a se tornar um ambiente, né, de conflitos. O que foi que os apóstolos disseram? Escolhei, né, entre vós 7 varões, 7, né? 7 varões são os diáconos, para cuidar da parte material. E nós, que eram os apóstolos, vamos cuidar de quê? Da palavra e da oração, né? Porque a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, a mensagem de Deus, tem que estar misturada com a oração e com a fé, né? Então eles se dedicavam à palavra e à oração, e lógico, a fé ali o tempo todo, né? Recebendo do Senhor para ensinar, tá? Então, quando o Senhor Jesus dá dons ministeriais, ele está querendo o que com isso? Organizar a igreja. Por muitos anos, as organizações, os grupos, as comunidades, não tinham nome. Por muitos anos. Eu não lembro agora, mas tem documentos, mas eu não me lembro, de quando começou a se colocar nome e instituição denominacional, a igreja denominacional, né? Não sei quanto tempo, tá bom? Então, porque o que é mais importante para o Senhor Jesus, igreja ou organização, não é o nome, uma placa de uma igreja, mas é que os grupos se reúnam, né? E entre si eles se desenvolvam. Depois vem a necessidade de se colocar o nome de uma instituição por 2 motivos básicos. Primeiro, porque as autoridades governamentais, né, política, queria que aqueles grupos tivessem um representante que se responsabilizasse por aquele grupo. E segundo, porque os homens começaram a marcar território, né? Essa aqui é a verdade, marcar território, né? Tem gente hoje que se acha dono das igrejas, né? A igreja é dele. Inclusive o pai morre, passa para o filho passa para o neto, e aí vai. É uma igreja patriarcal, né? Tá certo? É marcada por território. Tem igreja que o pastor, a esposa, a sogra, a mãe, o pai, é só a família ali, ninguém entra, né?
É quase que um império. Então, isso não é o objetivo do Senhor Jesus. Tá? Porque a igreja são membros, confessos de Jesus. A igreja não pertence a nenhum homem da terra. Não pode, a organização de Deus não pode pertencer a nenhum homem da terra. Tá? Mas a coisa se tornou tão séria que hoje tem igrejas, tem um nome, mas ela é mais conhecida pelo dono da igreja do que pela placa da igreja. Né? Mas enfim, só para a gente entender que tem pessoas que criticam a organização, o sistema religioso. Não, a organização e o sistema precisa acontecer, tem que acontecer. As sociedades não se organizam se não for com legalidade, tá? Senão se destrói. Tá? Então, só para a gente entender que é uma necessidade, tá bom? Teve um irmão que disse assim, como é que é? Eu esqueci a frase agora, mas quando eu lembrar eu vou dizer. Quer dizer, a pessoa não pode pensar assim, porque se ele pensar assim, ele nunca vai querer conviver em grupos. Ele está sempre pensando só nele, em coisas que aí se torna uma coisa egoísta também, né? Não pode ser assim, tá bom, mas vamos lá. Então aqui o Senhor Jesus, ele está instituindo, irmãos, ele está dando dons ministeriais para que a igreja seja organizada. E é isso que nós precisamos entender, tá? E lutar para viver em comunidade, em grupo, porque é nesse ambiente que Deus nos dá o crescimento e o desenvolvimento, tá bom? Vamos lá, versículo 2, ele diz assim, 12, querendo o quê? Dos santos. Porque aqui nesse tempo, e por muito tempo, os crentes também eram chamados de... Hoje tem crente que não aceita ser chamado de santo. Eu, santo? Sim. Biblicamente, nós somos santos de Deus. Não é santo Deus, é santo homem, santa mulher, santo jovem. E o que é isso, santo? É que vivemos separados para Deus, é só isso, separados para Deus. É ser santo. E é um processo de santificação. Por isso que aqui diz assim, aperfeiçoamento dos... Então não era perfeito esses santos. Nós não somos perfeitos. Nós estamos o tempo todo aperfeiçoando, melhorando. Por quê? Porque nossa natureza humana, caída, ela ainda deixa resquícios nas nossas vidas. E precisamos o tempo todo estar lutando contra a natureza caída para ela ficar lá sufocada. E a natureza divina sobressair e a vontade de Deus prevalecer na nossa vida. Então, esse aperfeiçoamento é através da palavra, é através da oração, do estudo, do aconselhamento, da orientação pastoral, ministerial, entre irmãos. O irmão que sabe ensina o que não sabe. É assim que funciona e a igreja vai se desenvolvendo. É nesse ambiente, tá? Que Deus quer que haja o desenvolvimento. Então ele diz, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, tá? Aí ele diz, para edificação de quê? Do corpo. Esse corpo é toda a igreja do Senhor. Não é só essa denominação ou aquele, esse grupo ou aquele. Eu nunca posso pensar na igreja, irmãos, em individualismo pessoal, de 2, 3, de grupo, não. Tudo que nós formos fazer na igreja, todos os grupos, todos os departamentos, pastores, presbíteros, tudo, músicos, tem que pensar no corpo da igreja, na edificação do corpo, no desenvolvimento do corpo, entendeu? O pastor tem que dar tudo o que ele puder, tiver de recursos, o pastor, o pastorado, a direção da igreja, para os demais membros aprenderem, desenvolverem, pregarem, ensinarem, cantarem, louvarem, tocar, orar, ser uma bênção. Tá? Um pastor nunca pode ter aquele medo, ou qualquer um, de que o outro vai ficar melhor do que ele. Amém. Se tiver aqui 10 irmãos, 10 vezes melhor do que eu, amém. É bom porque eu já peço minha aposentadoria mais cedo. Misericórdia, Jesus, eis-me aqui. Não estou apelando, não. Mas, enfim, a igreja saudável, ela não tem disputa de quem prega melhor, de quem louva melhor, de quem é mais, de quem... Não, tivemos problema no passado aqui, de pessoas querendo humilhar outro, porque o outro não sabia, ele sabia. A gente corta isso, a gente não aceita isso, a gente repreende, porque isso são espíritos facciosos, espírito que traz tristeza, que entristece irmãos, que inibe irmãos, e não pode. Um irmão se vinha louvar aqui na frente, ele diz, afinal, nós vamos cantar com ele, vamos louvar com ele, vamos glorificar. Eu vivi um tempo na igreja que quando um irmão falhava, tinha até o pregador às vezes gaguejava, aí
Aí o pastor dizia, amém, meu irmão, fica na paz aí. Igreja, vamos fazer uma oração para Deus abençoar nosso irmão. Orava, levantava, né? Enquanto que outro irmão, nunca esqueça, já partiu para o Senhor. Ele disse que foi louvar numa igreja, foi visitar e foi louvar, e caíram na risada porque ele não sabia louvar direito. Ele foi, parou, olhou para o pastor e disse, pastor, vou mais louvar não, agora ensina a sua igreja a respeitar as pessoas. Isso é muito desagradável. E olha, o irmão que não sabe louvar bem, ele vai vir aqui à frente, vai louvar, vai cantar para Jesus, e o que louva melhor vai cantar também, melhor no sentido de ter mais habilidade, dons, talentos, tudo bem, mas todos vão participar. Tá bom? Quer pregar? Tinha irmãos aqui que não sabia ler, que inclusive tem, eu disse, decore todo dia um versículo. Hoje tem a Bíblia gravada, tem todos os recursos. Aí eu chegava para ele, uma semana, decorou um versículo? Não. Mas decora um hino todinho, eu não entendo isso aí. Né? Eu digo, pois é, porque para pregar tem que decorar, tem que ter na mente, no coração, uma palavra para na hora que for falar, falou, né? Então, é isso aí. Mas, enfim, todos na igreja são membros e devem desenvolver. É isso que é a missão dos pregadores, dos ensinadores. Tá? Infelizmente, nos dias atuais, isso mudou muito, né? Porque as pessoas, muitos, não são todos, estão pensando mais na sua glória, na sua fama, no seu sucesso. Aqui ninguém é classificado por mais, por melhor, por isso, por aquilo, não. A gente reconhece os dons, os talentos, mas ninguém glorifica ninguém aqui, não. Todos aqui são recebidos pelo Senhor Jesus para louvar e adorar Ele, amém? Isso é uma igreja saudável, mas uma igreja que fica criticando, cutucando um, cutucando o outro, rindo de um, zombando do outro, isso é perturbação, isso é carne, isso aí não é espírito, tá bom? Então isso não pode existir no povo de Deus. Vamos erradicar, cortar o mal pela raiz. Vamos lá, versículo 13, qual é o objetivo? Até que todos cheguemos a quê? A unidade da fé. Que fé é essa? É a nossa ligação com Deus, é todos sentirem alegria no Senhor, irmãos, de um salvo, de fazer parte do corpo de Cristo, ninguém se sentir excluído, rejeitado, maltratado. Não, Deus não quer isso de nenhum de nós, tá certo? Deus quer que todos estejam alegres, felizes e bem. Claro que nós vamos sempre viver com alguns problemas, algumas dores, algumas tristezas, mas Jesus cura. E ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. O que é estatura? Ó, altura, medida. A vontade de Deus é que eu e você seja igual a Jesus. Misericórdia, pastor. Não, é o que Deus está dizendo. Seremos? Não. Lamentavelmente não. Mas o alvo é esse. Então nunca relaxar naquilo que Jesus nos deixou como ensino. Tá bom, irmãos? Versículo 14, porque para que não sejamos meninos, mais meninos, inconstantes, levados em roda de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia o enganam fraudulosamente. Isso é dentro da igreja, irmãos. Naquele tempo e hoje, continua. A obra principal de Satanás, do diabo, é enganar. E ele também usa pessoas para enganar pessoas, tá? Então vamos sempre recorrer às verdades de Deus. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16, do qual todo o corpo bem ajustado. Olha aí, irmãos, veja quantas vezes nesses poucos versículos aparece a palavra corpo. Sempre devemos pensar no corpo. Ninguém pega um martelo e bate no dedo mindinho, que é o melhor dedo, lá no pé. Não, nós não queremos uma furadinha de uma agulha, nós não queremos no nosso corpo. Nós não queremos sentir uma dor de nada. Pois muito bem. E como é que nós, às vezes, eu vou me incluir, porque às vezes eu faço até inconscientemente, não é por maldade, ferir alguém, entristecer alguém? Não. Em nome de Jesus, tá? Vamos ter toda vigilância, porque isso nos leva a uma igreja saudável, a uma bem-meresia saudável, todo o corpo bem ajustado, né? Então, o que é que Deus quer? Ajuste. Aqui é onde entram as nossas diferenças. Um motor de um carro é uma engrenagem que só um mecânico entende aquilo dali, né? Desmonta todas aquelas peças que eu já vi e monta de novo e funciona perfeitamente a 200, 300, 400 km por hora. E é tudo uma engrenagem. Se quebrar uma engrenagem daquela, estoura tudo.
Assim é o corpo humano também, são órgãos, membros que funcionam. Quando dá defeito em um, complica o corpo todo. Assim é o corpo de Cristo. Quando o irmão está mal, o corpo vai mal, irmãos. Então vamos ficar atentos. Vamos estabelecer na nossa vida, Senhor, eu quero ser uma bênção. Está escrito, ser tu uma bênção. Não é concordar, alisar pecado, mas não é também bater e apedrejar. Pegar a mulher adúltera, está escrito, é para matar. Jesus disse, pois tá bom, quem não tiver pecado, atira aí a primeira pedra, começa a matar aí. Saiu todo mundo, vai embora e não peques mais, viu mulher? Só quem tem o poder de nos libertar do poder do pecado é Jesus. Não são nossas palavras, nosso grito, nossa dureza, nossa rigidez, não é. Teve um tempo que eu estava há anos, para ninguém pensar que foi agora, há anos, muito chateado porque eu pregava, ensinava e via que pessoas não mudavam. E um dia o Senhor Jesus disse, não é pela palavra, é por amor, é pelo meu Espírito. Aí ele disse, ensina, continua ensinando. É o Espírito de Deus que vai trabalhar. Amém, irmãos? É isso que nós temos que ter em mente. Não é destratar. Aqui nessa igreja já teve pessoas que chegou em membro sentado, essa pessoa que fez isso não está mais aqui, e disse para o membro assim, quando é que você vai ter vergonha na cara? Misericórdia, mas são expressão. Isso não são modos, né? Tipo de atitude, de fala, de distrato, de humilhação. Isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Misericórdia, né? Muito bem, então ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Que parte? Eu e você, irmão, nós somos parte, membros do corpo. Se todos nós funcionarmos direitinho no corpo, o corpo anda bem, amém? A igreja será uma bênção. Mas vamos voltar para o que eu iniciei. O problema nosso é que nós estamos sempre olhando para... Esquecemos de olhar para nós. O que é que eu estou fazendo? Para que esse ambiente seja saudável. Pense nisso comigo. Muito bem. Bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, essa cada parte é eu e você, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Queremos construir, fazer uma grande obra para Deus, então vamos buscar funcionar direitinho como membro do corpo de Cristo, em todas as direções. E ele diz aqui, em amor. Olha, nada que se faz para Deus, na obra de Deus, se não for movido por amor, não dá certo. Não dá certo. Porque vem a insatisfação, vem o aborrecimento, vem a crítica, palavras desagradáveis, aí a obra que nós fazemos perde o valor. Isso não pode, irmão. As pessoas não podem ser envergonhadas. Ninguém. Destratada. Não. Isso é carnalidade. Então, vigia, vamos vigiar. Certa vez eu destratei um obreiro aqui em cima do púlpito. E não foi direto não, mas a palavra que eu falei, ele entendeu que era para ele e a igreja entendeu. E quando eu cheguei em casa, aquilo me doeu tanto e me incomodou tanto, eu peguei o telefone e liguei para ele e disse, irmão, quero pedir perdão, eu fiz uma coisa errada. Ele disse, eu estava aqui muito triste com o senhor, pastor, pois me perdoe. Ele disse, está perdoado. E depois eu pedi perdão à igreja. Porque a gente tem que saber quando erra, quando se excede, quando fere, né? Não importa quem é, desde o pastor a todos, né? Bom, 17, e digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também os outros gentios. Eu coloquei aqui a palavra outros aqui, se você puder acompanhar a folhinha, para você acompanhar o meu raciocínio, do que nós estamos vendo aqui, outros aqui, outros gentios, outros, é porque ele estava falando aos gentios também. Quem é gentio? Povos de outras nações. Nós somos gentios, primeiramente, não somos judeus. Quem não é judeu é gentio, certo? Mas agora nós somos gentios, mas nós somos agora igreja, povo de Deus. Então ele fala, os outros gentios, quem é os outros? Que ainda não servem a Jesus. Então, o que eu era antes, a forma como eu lidava com as pessoas antes, que não era boa, né? Eu não posso fazer a mesma coisa dentro da igreja. Lembre-se, eu sou filho de quem?
Eu recebi poder para viver como filho de Deus, então tenho que me comportar e falar como filho de Deus, tá? E quando isso não aconteceu, eu tenho que correr aos pés de Jesus e pedir perdão e misericórdia, e também a quem eu feri. Versículo 18: entenebrecidos no entendimento. O que é entenebrecidos? O que é um lugar entenebrecido? Onde há trevas, onde está tiro para todo lado, numa guerra. Aquele lugar é entenebrecido. Aquele lugar é um lugar negro, é um lugar de morte, de destruição. A igreja é um lugar de luz, de vida, de alegria, de paz. As pessoas têm que entrar aqui tristes, amarguradas e sair alegres. E não o contrário, vir alegre e sair ferido. Esse lugar é lugar de luz, não é lugar de trevas. Este lugar que eu digo não é só esse templo, 4 paredes, não. É a igreja, a nossa reunião, a nossa congregação em Cristo. Entenebrecido, isso é no mundo, no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância. Essa ignorância aqui, irmãos, é falta de conhecimento de Deus, que há neles, pela dureza do seu coração. Então, o coração de um crente, de um servo, que é saudável, é de paz. Eu acho que alguém já viu essa situação. Está um ambiente ali maravilhoso, aí chega uma pessoa e alguém diz: ih, sujou. Agora o bicho pegou. A pessoa não falou nada, ela não disse nada, mas só a presença. Vixe, o ambiente agora está pesado, viu? Isso no mundo, né? Agora, quando está dentro da igreja, aí fica triste. E quando diz que é um crente, então, aí é que é complicado. Vamos lá. Viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 32, 33, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tá? Então, comer e beber, irmãos, o apóstolo está falando aqui, são as coisas mais simples de nossa vida. E tem que ser, Deus tem que ser glorificado. Na hora que nós estamos bebendo, na hora que nós estamos comendo, tem que ser coisa que glorifica, tem que ser o nosso comportamento, o que nós estamos bebendo e comendo, o ambiente ali tem que ser. Logo em seguida ele foi falar da ceia, né? Estava preparando os corações para a ceia do Senhor. Então, as coisas mais simples da nossa vida, Deus tem que ser visto, tem que ser glorificado através da fala, da postura, do comportamento, enfim, do que somos, né? Enquanto eu estou falando, vá pensando aí, uma igreja saudável. Eu preciso ser saudável. Amém? Para que haja de fato união. Vamos avante aqui. Versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Versículo 33. Como também eu em tudo, olha o que o apóstolo está dizendo, Paulo, agrado a todos, está vendo? Esse agradar, mais uma vez, não é concordar com o erro, mas é procurar ter uma boa convivência com todos, saber lidar com os problemas da igreja, com os problemas de cada um, que todos nós temos problemas, temos nossas crises, nossas dificuldades, tudo mais e tal, né? Não buscando o meu próprio proveito. Aqui é onde está uma palavra que mexe comigo e deve mexer com você. Quem faz parte do corpo de Cristo não pensa primeiro em si, pensa primeiro no outro. E qual é a regra? O que eu faço com o outro, eu faria comigo? Ou eu gostaria que fizesse comigo? Isso é a melhor regra de convivência. Como é que eu gostaria de ser tratado? Então eu devo tratar o outro, certo? Mas o de muitos, né? Não o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Está vendo? As pessoas, irmãos, elas se tornam mais firmes na igreja, saudável. Elas se tornam mais... É como se ela descansasse a mente, a alma e o espírito. O ambiente maravilhoso, os irmãos maravilhosos, né? Eu, quando entrei na igreja, eu vi uma igreja... Assim que os primeiros meses, eu dizia, esse lugar aqui é perfeito.
Mas depois que eu comecei a ver a imperfeição de muitos, eu comecei a me atribular. Mas aí volta para aquela palavra inicial, é porque nós só olhamos para o outro, entendeu? Esquecemos muitas vezes de nós, né? O que é que eu estou fazendo, tá bom? Que eu também sou imperfeito. Mesmo em Cristo, tá certo? Nós temos nossas imperfeições, tá? Vamos avante. Filipenses 2, 13 a 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, a obra é de Deus. Nossa missão é comunicar, é aconselhar, orientar, é orar, é ajudar, entendeu? E no caso da liderança, colocar as coisas no seu devido lugar até que Deus faça a obra, tá certo? Teve um irmão lá em São Paulo que eu nunca esqueço. Desacatou o pastor, falou coisas terríveis ao pastor, distratou, foi uma coisa horrível. E o pastor ouviu, numa reunião, um obreiro. Aí quando ele terminou de falar, e aí, o que é que o pastor vai fazer agora comigo? Ele disse, não, você vai ficar sentado no banco até você mudar de comportamento. Só isso. Deu um abraço nele, pronto. Aí passou uns meses, ele voltou, pediu perdão, se ajeitou com o pastor, e a obra continuou e passou a ser uma bênção nas mãos do Senhor. Né? Fazer o quê? Né? Fazei todas as coisas sem... É fácil isso aí? Não adianta fazer as coisas murmurando, reclamando, porque esse ou aquele não fez, não faz, não vai, não sei o quê. Não. Versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como os astros. Olha que coisa maravilhosa. Até lá fora as pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus através do nosso testemunho, né? Diante dos homens, para que, olha, Mateus 5,16, está escrito, Jesus que falou, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Tem gente que diz, eu não quero saber o que as pessoas dizem de mim, Deus conhece o meu coração, mas é um escândalo, é uma vergonha, anda falando mal de um e do outro, anda difamando, destruindo a vida das pessoas, é uma confusão. Então, está fora, não é um membro legítimo do corpo de Cristo, não. Pode dizer que é dessa ou daquela igreja, mas não é o membro saudável, não é o membro filho de Deus mesmo, não é. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. As boas obras não são para ninguém nos colocar nas nuvens, nem nos exaltar, nem nos glorificar. É para ver Deus em nós e dizer, eu quero servir a Deus. No verso da folha, aprender e ensinar. Só pode ensinar quem aprende, amém, irmãos? Eu queria dar uma aula na escola bíblica, mas você vem para a escola bíblica? Eu queria dar uma doutrina, mas você vem no curso de doutrina? Eu queria dar um discipulado, você vem no discipulado para aprender como é que faz? É assim. A pessoa quer uma posição, quer um carro, quer isso, mas não quer aprender. Para aprender, eu aprendi logo cedo. Para aprender, para ensinar, primeiro tem que sentar para aprender, para depois se levantar para ensinar. É assim que funciona. Tá? Isso é na vida, né? Um mandamento, né? Aprender e ensinar. O Senhor mandou. A vontade de Deus é evitar a destruição. Um dos objetivos na vida cristã saudável é uma igreja, é a unidade da igreja. Olha o que está escrito no livro de Oséias, profeta Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Eu peço por gentileza que a igreja, os irmãos, leiam os versículos anteriores, os versículos depois desse capítulo, vocês vão entender exatamente porque Deus falou essas palavras. Amém? Exatamente. A gente tem uma compreensão melhor. Mas no contexto que nós estamos falando aqui, é só para colocar aqui numa igreja saudável, num crente saudável, um servo de Deus saudável, é ele ter conhecimento de Deus, pelo menos o básico, e ter o Espírito do Senhor.
para que as coisas andem bem, tanto a liderança como os membros da igreja, certo? É um corpo, tá? Para ser um membro saudável, primeira coisa, o que é que está escrito aí? Para nós, a primeira atitude nossa para Deus agir e acontecer é querer. É querer. É muito ensino, irmãos, que tem na igreja, é muita orientação. E a gente vê, às vezes, erros grosseiros, comportamentos de erros grosseiros. Com tanto ensino, meu Deus do céu. Porque a pessoa não quer. Mas quando o outro erra, rapidamente aponta. Tá certo? Querer, primeira coisa, né? Para ser saudável, é querer ser saudável. É querer ser uma bênção. É querer ser um instrumento de Deus. Depois o conhecimento e o poder de Deus. Senão o conhecimento e o poder não funcionam. Porque Deus se retira. Olha, Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando pecou, Deus castigou ele a ponto dele dizer: Senhor, não retire de mim o teu espírito, Senhor. Se humilhou, se arrependeu, para que a obra de Deus continuasse na vida dele. Não será diferente com nenhum de nós, meus irmãos. Tá? Então isso é importante a gente ter na mente bem firme. Jesus diz: quem crê, a decisão é nossa, a decisão é do homem, a obra é do Espírito, mas quem decide é nós, se nós queremos ou não. Tá? No Evangelho de Marcos 16, quando ele diz: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Jesus também disse em Lucas 9:23, se alguém quiser, né, negue-se a si mesmo. Jesus não obriga realmente a ninguém, mas se não quiser, perde a bênção. É isso. Ninguém na igreja, nenhum membro pode estabelecer o seu próprio modelo de fé e de vida. Não, tem que ser estabelecido em grupo, no corpo. Um dedo não pode funcionar independente do corpo. Quando tem um problema no cérebro, que o cérebro manda um comando e o braço não funciona, o corpo fica deficiente. A perna fica deficiente e o corpo fica também. Ué, o que é que está acontecendo? O que foi que houve no seu pé? Tem um problema. Então é assim, nós somos membros do corpo de Cristo. Quando a igreja começa a ter problema é porque alguém está doente, alguém precisa de cura, alguém precisa de tratamento, né? Ou então precisa só se arrepender e mudar de comportamento. A tristeza do apóstolo Paulo com os Gálatas. Gálatas 1, 6 e 7. Eu estou lendo rápido as referências, vocês podem ler em casa e pensar com mais calma, né? Porque o tempo é curto, o tempo já foi aqui. Maravilho-me, né? Parece até uma coisa boa, né? Paulo está dizendo, mas não é boa não. Aqui esse maravilho-me estou impressionado, Paulo. Estou impressionado, ó. Maravilho-me de que tão depressa passeis do que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. A facilidade que as pessoas têm de mudar de comportamento, por influência, por tantas coisas, né? Versículo 7, Paulo diz, o qual não é outro, é o mesmo evangelho, mas com outro entendimento, mas há alguns que vos inquietam. Está vendo? É muito triste a gente dizer para um irmão, você não terá mais a palavra na igreja para pregar, porque você está seguindo outra doutrina, outro ensinamento que não é o que nós cremos. É muito triste, um amigo, uma pessoa que a gente tem grande estima, mas resolveu seguir outra crença. No mundo cristão, viu? Isso acontece. É triste demais. Vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então nós já tivemos passagem de pessoas no nosso meio que quis perturbar a igreja. A gente chama para conversar e diz, não, meu irmão, aqui é lugar de paz. Porque senão se torna um ambiente perturbador, de guerra, de conflito, de disputa. Não, de forma nenhuma. A Bíblia diz que se dois não concordam, não podem andar juntos. Porque não vai dar certo, é só perturbação. E nós, não é que eu, pastor Vicente, quero impor uma regra, uma doutrina. Não, é um conselho ministerial. O que nós cremos pela Bíblia que é pecado, não importa para quem é. Que Deus me livre, o pastor cometeu um pecado que merece uma disciplina, ele vai ser disciplinado.
Pastor Vicente. Teve uma pessoa que eu tive que disciplinar um pastor, a pessoa dizia, mas o senhor é tão amigo dele, o senhor disciplinou ele. Não, mas não fui eu não, a palavra de Deus. Ele não pode continuar dessa forma, até que ele cumpra a disciplina. A pessoa não entende isso. Então, nem sempre ser saudável, né, ser saudável não é aceitar erro, né? Tá bom? Mas vamos avante. Um membro saudável, além de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus, esse membro experimentou uma conversão com arrependimento e fé. Então, as pessoas que não se arrependem e continuam na prática, não vai ser perturbação. E tem que ser tratado. Tá bom? Entenda o membro saudável. Ele entende a obra vicária de Cristo por ele, né? Então, por aí ele já começa a se quebrar todo, a se entregar de coração, sabe dos benefícios da vida em Cristo, de seus deveres e da alegria de ser abençoado por Deus. Olha para a vida futura, né? O crente saudável, ele está com um olhar muito mais para a volta de Cristo, procurando se santificar, se separar, viver a palavra de Deus para quando Jesus vier subir. Isso é o nosso pensamento, né? Todos pensam assim, olhar para a vida futura, para a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, a vida eterna ao lado de Deus. Deseja buscar e viver amando a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e amando o próximo como a si mesmo. Mateus 25, 22, Mateus 22, 35 a 39, você vê lá todo o comentário, todo o texto lá. Um membro saudável se reconhece na Bíblia Sagrada, né? Então, como é que eu sei que eu estou indo bem? A maior prova é conferir minha vida na Bíblia. A Bíblia Sagrada é para ser o nosso espelho. Quando a gente quer aparecer num lugar bem bonitinho, a gente não vai para o espelho, né? Olhar o cabelo, olhar a roupa, como é que está, se está tudo certinho, né? Agora eu estava me arrumando aqui, olhando aqui na imagem, para ver se estava tudo certo, porque senão depois o pessoal fica só olhando para a gravata torta e esquece de me ouvir. Então, a gente vai no espelho. Também, a vida espiritual, qual é o nosso espelho? Bíblia. A gente vai lá, olhar como é que nós estamos, né? Tá certo? Porque senão a gente chega no lugar, a pessoa vai apontar, né? Então, a Bíblia é o nosso espelho. O crente saudável, ele tem uma visão correta, né, do que é certo e do que é errado. Ele é equilibrado, ele é sóbrio. O que é sóbrio? Uma pessoa que pensa, reflete, que age com entendimento nas coisas. Não é só por impulso, não, né? Por sentimento, não. Ele vai avaliar, ele tem sobriedade, ele tem juízo, né? Alguém diz assim, esse irmão não tem juízo não, olha o que ele falou, olha a atitude dele, essa irmã, né? Aí depois a pessoa, quando a ficha cai, misericórdia, não acredito que fui eu não, foi. Ele é verdadeiro. Uma das marcas do cristianismo é a verdade, né? Jesus falou muito. É sensato, senso também fala de juízo, é coerente, né? Sobre si mesmo. Então esses julgamentos eu tenho que fazer em mim, cada um tem que fazer em si. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo olha para si e vê o seu coração, que é o interior dele, o ser interior. Olha o que está em Romanos 7, 18, 19. 18, porque eu sei, Paulo dizendo de si mesmo, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, a humanidade de Paulo, não habita bem algum, tá? Ninguém se sinta bonzinho. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então percebe que nós muitas das vezes queremos fazer certo e fazemos errado, mas já temos uma grande vantagem, queremos acertar, e vamos orar, e vamos clamar, e vamos buscar, que foi o que Paulo fez, tá? Porque era uma luta, e Jesus disse que há uma luta do espírito e da carne, tá? Isso daí, porque o velho homem, a natureza continua nele, mortificada, mas continua, ela quer toda hora se levantar, tá? Mas o apóstolo Paulo afirmou sua salvação em Cristo, né? Ele não tinha dúvida.
não andava na carne, mas no Espírito. Olha o que está em Romanos 8:1, ele diz assim, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Paulo era humano igual a nós somos seres humanos, somos tentados. E ele era também, e ele pecou, e ele falhou, e todos falharam. Senão Jesus não teria vindo, né? Mas onde está a minha e a tua vitória? Andar no Espírito, recorrer ao Espírito de Deus, poder, graça, força, resistência ao mal, e não se acostumar com o pecado. Não se ensoberbece. O crente saudável, não há soberba nele, não vive como um derrotado, não se orgulha de suas vitórias, mas conta para glorificar a Deus, né? Pois sabe que toda boa dádiva procede de Deus. Olha o que está em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Tá? Então, todo bem que nós produzimos, que nós externamos, nenhuma glória para nós. Que Jesus disse que não há nenhum homem bom na terra, só Deus. Então, se eu sou uma bênção e você é uma bênção, o que é que nós vamos dizer? Glória? Glória? Quando é que nós não dizemos glória a Deus? Quando nós ficamos nos comparando com os outros. Eu sou querendo dizer que é mais, que é melhor. Lembra do fariseu e do publicano? O fariseu foi se gloriar. Fez uma oração, mas se gloriando. E o publicano, que era o pior dos pecadores, disse: Senhor, eu não sou digno nem de levantar os meus olhos para o céu. Eu tenho medo. Aí ele disse: tem misericórdia de mim. Aí os dois saíram e Jesus perguntou para os discípulos: quem foi que foi justificado? De quem foi recebida a oração? Né? Do publicano. Né? É daquele que se humilha, é daquele que não se gloria, é que Deus abençoa. Se sente amado por Deus e pela igreja, o crente saudável, né? Eu nunca esqueço que um irmão chegou para o pastor Oliveira, nosso pastor presidente, e disse assim: pastor, eu estou saindo da igreja. Por quê, meu filho? Porque eu descobri que na igreja ninguém ama. Mas, meu filho, não é possível. Não ama, ninguém ama, inclusive o pastor, né? E ninguém, né? O pastor da igreja estava incluído. Aí o pastor disse para ele assim: meu filho, olha para mim aqui. Ele olhou e disse: quem é que você ama na igreja? Quem é que você ama na igreja? Se ninguém te ama, quem é que você ama na igreja? Lembra que eu disse? Nós estamos sempre cobrando do outro, mas esquecemos de nós. Um pastor amigo meu, o pastor Antônio Cordeiro, que eu tenho falado com ele de vez em quando, nós iniciamos a fé juntos em São Paulo, e ele assumiu uma congregação, e a congregação estava despedaçada, mas ele sempre foi uma bênção, esse irmão. E aí ele foi visitar os membros, e ele chegou na casa de uma senhora lá, muito crente, né? Do ponto de vista assim, da exaltação, né? Porque ninguém precisa nem ser muito, só precisa ser crente, né? E aí começou a conversar, e ele disse: minha irmã, por que foi que você saiu da igreja? Ela disse: porque lá não tinha amor. Aí ele pensou assim, ele disse: porra, a senhora era a que menos amava. Aí ela disse: você me respeita, você vem na minha casa para me desacatar, para me afrontar, né? Está vendo aí? Aí ele disse: não, mano, deixa eu lhe explicar. É porque a Bíblia diz que o amor tudo suporta. E a senhora não suportou ficar lá com os irmãos estão lá que amam, porque eles estão suportando uns aos outros. Então, Deus prova o meu amor, amém? E o teu amor. Peça misericórdia a Deus, que eu vou pedir também. Se sente amado por Deus e pela igreja, a alegria de andar e estar com o povo de Deus. Todo crente saudável, ele se sente feliz. Teve um pastor amigo nosso que já dorme no Senhor, que ele fez uma viagem aí para um país fora, chegou lá, ele não sabia a língua do país. Assim que deu o seu lá, tinha uns irmãos esperando por eles lá, e aí o pastor conta que ele tomou a frente e foi naquele irmão que não sabia nem a língua do irmão e disse: você é uma bênção, né? Assim pro irmão, chamou a atenção de todo mundo no aeroporto. Aí o irmão disse assim: ele não está entendendo nada que você está falando, mas ele é uma bênção. Aí depois traduziram para o outro lá, e o outro disse também: e você também é uma bênção, né? Então ali já começa um ambiente maravilhoso, irmão, né? Mas tem gente que vive desconfiado do outro a vida inteira, né?
Irmão, cuidado no golpe, né? Calma. Lugar de comunhão, irmãos, é a casa de Deus. Partir do pão e orações, lugar de paz, de descanso, de consolo. Aprende e ensina na casa de Deus, testemunha, edificação. A frequência fiel à igreja está associada com o estimular uns aos outros ao amor e às obras e às boas obras, tá? A igreja é o lugar em que o amor é demonstrado de maneira visível e conveniente entre o povo de Deus. Se alguém ama, meus irmãos, se alguém é crente, é saudável, aonde ele chega, ele irriga aquele ambiente de paz, de amor, de alegria, né? Tem uma história que eu não sei se é real, mas que conta que não deixa de ser uma realidade. A pessoa estava lá se mudando, com a mudança em cima do caminhão, chegou lá num local, lá num bairro, perguntou se aquela rua, aquele bairro era bom. Aí a pessoa disse assim, de onde você veio lá? Era tudo gente boa? Ele disse, não, tudo gente ruim. Ele disse, porra, aqui é pior ainda. Né? Então assim... Alguém vem congregar comigo, pastor, eu vou congregar aqui porque essa igreja aqui não é igual e tal, e fica fazendo comparação. Eu digo, irmão, aqui também tem muito problema, viu? É bom você se preparar, porque não tem jeito, onde tiver gente tem problema. O que nós precisamos é aprender a amar, a perdoar, a conciliar. Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus, que a hora já foi, amém? Então, o tema de hoje, nós vamos continuar esse tema na próxima aula, é saudáveis. Vamos lutar por um ambiente saudável, amém? Para que vivamos a unidade em Cristo, em corpo de Cristo, tá bom? É um desafio, mas nós podemos vencer, em nome de Jesus, tá? Meus amados, nós vamos agradecer a Deus por este momento, lembrar daquelas pessoas que estão enfermas. Irmã Maria Melo, está bem melhor? Glória a Deus, né? Passou dias difíceis, mas Jesus deu a vitória, graças a Deus. E nós temos aqui um pedido de oração, é bonito, Lohan. Vamos pedir um milagre na vida dele, amém, irmãos? A saúde do Lohan, tá? Toda a família também, a Luana, né, o Kelton, Lucas e o Luan. Vamos pedir que Deus abençoe. Os dias são dias realmente de trevas, muito vírus, muita doença, muita gente enferma, e as crianças, né? Misericórdia, vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós, tá bom? Hoje nós temos aqui a presença do nosso irmão João Paulo. Irmão João Paulo está congregando lá no Parque do Vaqueiro, enquanto está por lá, né, João Paulo? Amém? Tem cooperado com a obra de Deus, lá com o irmão José Raimundo, que Deus te abençoe, amém? É uma alegria ter o nosso irmão conosco, que Deus abençoe. Vamos programar um domingo aí, que o culto é mais longo, viu? João Paulo, você trazer aqui uma saudação. Zé Raimundo, quando vier um dia, vem com ele, né, Zé Raimundo? No domingo, diácono Zé Raimundo, tá bom? Vamos orar e pedir a saúde do Lohan e lembrar de outros que estão enfermos, que precisam de cura, tá? Oremos a Deus nosso Pai. Senhor nosso Deus, muitíssimo obrigado, meu Senhor, por nos trazer a sua santa presença. Glória, glória, glórias a Ti, Senhor. Só o Senhor mesmo que pode nos dar este poder, esta graça celestial para Te servir, Senhor. Diante da Tua palavra, nós rogamos, nós imploramos, suplicamos a Tuas infinitas misericórdias para nós pecadores. Nos ajude, Senhor Deus, a vencer tudo aquilo que pode, meu Deus, trazer transtorno, perturbação, sofrimento e angústia no meio do Teu povo, Senhor. Queremos, todos nós queremos, Senhor, ser uma bênção. Nos ajude, nos dê sabedoria, graça, inteligência, a partir de mim, meu Deus, que o Senhor me colocou para liderar, através também de cada líder, de cada obreiro, obreira, meu Deus, de cada membro. Nos dá, meu Deus, calma, tranquilidade, equilíbrio, diante de situações, momentos, meu Deus, que muitas das vezes abala a nossa estrutura, o nosso emocional, mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda a refrear a nossa língua, nos ajuda, meu Deus, a ter palavras eruditas, palavras de sabedoria, a acalmar, esperar o momento certo,
Espírito, oh meu Deus, me ajude na administração da tua obra, me dê sabedoria, me dê inteligência, me dê graça. Oh Senhor, abençoe cada obreiro e obreira e líder da tua casa, cada irmão, nos dá o poder, Senhor, nos dá a graça. Meu Deus, eu peço agora por aquelas pessoas que estão enfermas, nós pedimos um milagre agora na vida do Lohan, Senhor. Meu Deus, vem repreender agora toda enfermidade e todo mal na vida desta criança, Senhor. Faz um milagre, abençoa também toda esta família da irmã Vera, a sua filha Luan, o Kelto, o Lucas, o Luan, toda a família, Pai, tem misericórdia, Senhor. Pedimos, ó Deus, pelos demais que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor repreenda todas as doenças, todas as enfermidades, as dores, os vírus, as bactérias, todos esses males, meu Deus, que tem trazido tanto mal, tanto sofrimento e até morte. Repreende todas essas doenças, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos também pelo irmão Antônio no Parque do Vaqueiro, pela saúde dele completa, da sua família, também da Rosinha. Repreende ali todo o mal, toda a enfermidade. Pedimos a recuperação completa da nossa irmã Maria Melo. Pedimos a saúde também da nossa irmã Diaconisa José, Diaconisa Floceli. Meu Deus, abençoa os teus filhos, meu Deus, abençoa também a nossa irmã Diaconisa Maria do Carmo Leite, a Diaconisa Vera Amaro, Senhor. Abençoa, Senhor, também a irmã Ana Maria e a sua família. Meu Deus, abençoa também a nossa irmã Célio, o irmão Jocélio, o Vitor. Repreende esse vírus que tem ido e tem voltado. Não voltes mais, vírus, enfermidade, todo mal, nós repreendemos no poder e na autoridade que há no nome de nosso Senhor Jesus. Senhor, pedimos a saúde também do pastor Rejânio. Abençoa o teu filho, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, lembra neste momento daquelas vidas que estão clamando, que são lembradas, meu Deus. Olha agora e opera o milagre, a cura para a glória do teu nome. Entra com o socorro e a providência em nossas vidas. Eu peço também minha saúde, da minha esposa, a missionária Rita. Tem misericórdia de nós, nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus.